Adriano! Olá, Luciana. Deixa eu Tudo aumentar aqui o bem? volume. Tudo bem, e você? Graças a Deus. Quanto tempo a gente não conversa? Fiquei muito feliz com o convite. É uma honra estar aqui nesse teu canal. O trabalho que você está fazendo é muito bacana e eu fico muito feliz em observar de longe. A gente que já teve juntos tanto tempo, né? E tantas coisas fizemos. É verdade. Para quem está chegando no portal impressor agora, tá vendo a Luciana agora também, enfim, isso aqui é uma história. A culpa de eu estar aqui falando com vocês é de Luciana, que abriu as portas para mim lá em 2006, 2007. Foi a única pessoa. Eu mandei um bocado de mensagem: ó, eu sou um impressor aqui, eu quero escrever uns textinhos, e mandei para tudo que era revista, jornal que tinha na época. E a única que respondeu falou: cadê teu texto? Manda aí para eu ver se é legal. Então a culpa de eu estar aqui hoje é de Luciana, e já queria publicamente aqui agradecer para quem não conhece essa história e a gente contar tudo isso que está rolando aqui. Luciana, Mérito teu, Adriano. Porque assim, pessoal, para vocês entenderem, isso foi em 2006, quando a revista verdade, começou. Tinham, acho que mais 5 revistas na época, né, Adriano? por aí. E o Adriano, ele me emocionou com o e-mail que ele mandou, dizendo que ele era um impressor e que ele tinha um sonho. E assim como eu estava acabando de viver um sonho, eu tinha acabado de montar grandes formatos. Aí, além de ele passar a escrever para nós, ele passou a dar curso, só que ele morava em Recife e nós dávamos curso em Curitiba. Algumas vezes ele veio dar curso em Curitiba vindo de ônibus, certo, Adriano? É, não, o ônibus às vezes ele não vinha de Recife direto, mas assim, eu tava, sei lá, em Minas ou em São Paulo, então aí eu pegava e ia de ônibus lá, aproveitava a madrugada dormindo e me virava para chegar aí. Exatamente, dava curso aqui para nós. Então você é muito batalhador, você é muito guerreiro. No final de 2000 e não, final de 2000, começo de 2007, ele falou: "Lu, eu quero escrever um livro". E até interessante que ontem eu fiz uma live de uma entrevista, a pessoa falou assim: "Ah, é o primeiro livro da coisa". Eu falei: "Não, não, não. O primeiro livro da comunicação visual é de Adriano Medeiros em 2007, chama Solvente nas Veias". E Com edição da Luciana. Você foi a editora do meu livro. E como a revista era uma editora, eu falei, vamos fazer. E foi um sucesso, né, Adriano? Graças a Deus. E na época, assim, foi um sucesso total, graças a Deus. E depois ele fez outros livros e trilhou o caminho dele. Mas eu sou muito grata a você e eu tenho muita admiração por você, Adriano. Ah, Luciana, você vai me fazer chorar ao vivo aqui, eu com essa minha cara de viking. Fizemos um evento em 2007 em Curitiba. Foi uma feira com um congresso. Era o primeiro congresso no Foi, Brasil para comunicação visual. Falei, foi. Adriano, vem. Ai, o Adriano. Fui com o maior prazer, todo esquisito, assim, achando que vestir terno e parecer todo formal ia me deixar mais importante, mas não era não, foi o seu convite, o espaço que você abriu para mim, assim, eu fico extremamente lisonjeado e emocionado de abrir esse registro aqui pro Portal Impressor, com você dando esse depoimento. Eu não esperava, eu tô surpreso, assim, de já começar de cara com isso. Eu sabia que esse assunto ia vir, porque você é uma pessoa generosa, mas logo de cara, assim, mexeu comigo, bagunçou toda a minha pauta já. Temos que começar por isso. Porque é a chancela do que você fez lá atrás. Que o teu público, as pessoas que te conhecem hoje, não sabem o que você passou lá atrás. E O a que tua história nós, é né, Luciano? linda. E a tua É história é nós. linda. É. Você estava ensinando pessoas aqui em Curitiba em 2007, num congresso que nem existia. E você vem e você faz. Então, tudo que ele leva para vocês, com toda certeza, é o melhor que ele pode dar e de todo o coração. Ah, Luciano. Caramba, obrigado. Nossa, eu vou guardar isso com o maior carinho, assim. Eu sabia que a gente ia chegar mesmo nesse ponto, assim, mas você abrir tão generosamente, assim, é emocionante, porque normalmente eu abro esse quadro do Portal Impressor perguntando da vida empreendedora da pessoa, e você fez o contrário, você já veio trazer a minha de... Plá, toma aí pra vocês aí. Desmontou tudo já. Ah, Luciano, obrigado, viu? Muito obrigado por começar por aí. E eu quero contar mais ou menos uma linha do tempo sua também. Você é uma. Hoje,
moda o pessoal falar, ah, mulher empreendedora, guerreira, não sei o quê. Vai fazer isso lá no começo do nosso mercado. Vai fazer isso quando as portas eram fechadas, quando não tinha facilidade de mídia, de acesso. Né? Então a tua história é Não tinha Facebook, não tinha nada. nada, era telefone, bater de porta em porta e conseguir o espaço na marra. Então ela tá aqui também, ela acabou de lançar o livro, né, Lu? Faz quanto tempo que você lançou o teu livro? Eu já tá no correio, mas ainda não chegou. Não, vai chegar um pouquinho. É a arte da estratégia na comunicação visual, que é um apanhado de estratégias de 23 anos de mercado, Só isso, né? só isso, e de estratégias do que foi mais assertivo nessa caminhada, do que fez sentido para as empresas, do que eu vi que na hora de repassar e de implantar facilitava a vida do empresário. O objetivo da estratégia é facilitar o caminho, só isso, Adriano, Sim. não é? Quando você passa uma estratégia, você quer que o teu público tenha um caminho mais tranquilo do que o que nós tivemos. Como é que consegue comprar, Lu? Na nossa página do Instagram, tem na nossa bio o link de compra. Dá para comprar pelo Shopee com frete grátis, que não é muito fácil de pegar aquele cupom, não é muito óbvio. Tem que ir num lugar, pegar cupom e aplicar ele. Daí consegue o frete grátis para qualquer região do país. Eu acho melhor comprar pelo Shopee do que pela nossa página de vendas. A gente cobra R$10 de frete fixo. Só que o nosso sistema de envio demora 10 dias para chegar. E o do Shopee com frete grátis, sim, em 3, 4 dias já está com a pessoa. Outro mundo, né, Luciana? Como é que era enviar as primeiras revistas, então? Nossa Senhora! O mundo... Nem conta, senão a gente vai entregar a idade, é melhor não contar. Não. A primeira pergunta que eu sempre faço para quem chega na live, na verdade são 3, a partir de hoje a gente vai fazer 3 perguntas que são chaves para a gente posicionar o público. A primeira pergunta é qual é o seu dia zero? O dia zero é aquele dia no passado remoto que você parou e falou, caramba, eu preciso ganhar dinheiro. E você foi ganhar dinheiro com o quê? O que foi que você fez? Quantos anos você tinha? Qual foi o primeiro real que você ganhou na vida? Bom, até eu conto isso um pouquinho no livro. Eu vou ter que contar resumidamente, bem rapidinho, a minha história. Dá um spoiler. Para chegar nesse ponto zero. O spoiler do livro. Tem uma introdução lá que eu conto um pouquinho melhor, que as pessoas me perguntam bastante. Até por causa da revista, né? Eu vim de uma infância e de uma adolescência numa família classe média. Meus pais eram empreendedores, estudavam em escola particular, tinha algumas vantagens. Porém, meu pai faliu. Mas ele faliu quando eu tinha 16 para 17 anos, mas faliu mesmo. A gente ficou sem nada, zero mesmo. E foi muito triste. Era uma história empreendedora que ele faliu. Depois a gente vai ver que é por falta de estratégia, de uma série de coisas que poderia ter feito, mas enfim. E eu era a irmã mais velha de 3 irmãs. E com 17 anos eu tive que trabalhar para ajudar no sustento da casa, saindo de uma situação melhor para uma situação zero. E o primeiro lugar que eu fui pedir emprego, Adriano, foi num mercadinho perto de casa. E me deram trabalhar no caixa daquele mercadinho. Eu fui mandada embora em 2 dias. Porque eu queria ficar conversando com as pessoas que estavam comprando e a minha fila do caixa era muito grande e eles acharam melhor que eu não daria certo no cargo. Depois, claro, passei outras... tentei... Aí eu queria muito trabalhar num banco. Eu gostava de... Quando eu ia ajudar meu pai na empresa, eu queria sempre ajudar a ver a questão do financeiro e tudo mais. E de tanto eu encher a paciência do gerente do banco, ele me contratou meio que como terceirizada por uma empresa que prestava serviço. E eu não sei se será essa sensação. Vou te cortar só para... Quando você fala banco, passa pela minha cabeça. A gente é mais ou menos da mesma geração. E banco na nossa cabeça era uma coisa muito tecnológica, muito bonita, muito legal, né? Dava aquela... Pô, eu tô num banco mexendo num negócio aqui que sai dinheiro. Além do que dava status, né? Dava o status, Eu sou qualquer coisa do banco, você já tinha moral na locadora do bairro, e na vendinha, em qualquer canto. E além disso, eles me davam vale-refeição e isso ajudava muito em casa. E enfim, deu tudo certo. E dali, quando eu entrei na faculdade, eu fui trabalhar numa clínica de ortodontia. E na faculdade eu comecei a empreender.
No meu primeiro ano de faculdade, a minha família ainda estava com dificuldade financeira e tudo mais. Daí depois tudo foi melhorando, se resolvendo, numa forma mais simples, mas graças a Deus todo mundo ficou bem. Mas no começo da faculdade, eu fazia faculdade à noite, trabalhava o dia todo numa clínica de ortodontia, e eu vi que as meninas do meu curso e dos outros cursos, ninguém tinha computador. Isso era 95. Tinha acabado de chegar no mercado uns computadores para vender. E eu comprei um parcelado e comecei a digitar o trabalho de todo mundo. Adriano, eu tirava 3 vezes o meu salário digitando trabalho. E além do que, eu comecei a estudar, porque daí de vez em quando me pediam uma resenha, alguma outra coisa, e eu comecei a estudar a área de direito, a área de finanças, tudo que me davam para fazer, eu acabava fazendo. E foi bem lucrativo nessa época, acho que foi meu dia. Imagino. Aí, então foi tuas primeiras impressões foram essas, então, para imprimir o trabalho da galera. Porque isso aí junta na segunda pergunta, assim. Quando foi o dia que o céu deixou de ser azul e passou a ser ciano? Ou seja, quando você entrou numa gráfica e olhou um kit de tinta, mexeu lá, melou a mão e falou, caramba, isso aqui é legal. Quando foi que isso aconteceu? Então, eu estava me formando já e eu conheci o pai da minha filha, que era meu namorado na época. E eu já estava, daí eu já estava na supervisão numa escola, sabe? Fazendo estágio para pegar supervisão num colégio e tal. Mas eu era muito nova, tinha uns 22 anos, né? 21, 22. E eu conheci o pai da minha filha e me apaixonei por ele. E ele tinha uma plotter de recorte. Ele era super empreendedor. E ele terceirizava os trabalhos dele na época com várias empresas aqui em Curitiba, uma delas a F9. Daí ele passou a trabalhar na F9 e me pediu para sair da escola e entrar na comunicação visual. Tentou assim por muito tempo até que eu resolvi ir. Quando eu fui, Adriano, que eu conheci aquele mundo, do que eu poderia fazer, eu vi o que eu falo até hoje, eu visualizo a mesma sensação, sabe? Que é visualizar uma caixa mágica de ferramentas, assim, mágica de realizar sonhos das pessoas. E aquilo fez sentido para mim, começou a ser meu propósito de vida. E aquele foi o meu dia que o meu céu se tornou oceano. Não tem como você sair, olhar pro céu e falar, isso é azul, não é ciano, né? E aí eu vou na pergunta que fecha essa trinca. Que dia que o seu sangue virou magenta? Porque tem o dia que vira ciano, que você olha, descobre e fala. Mas tem algum momento que você parou e falou, caramba, eu nunca mais vou largar isso na minha vida? Ou é o mesmo momento, quando começou tudo, você já se identificou de cara? Eu considero, Adriano, bem de verdade, o dia que tudo fez sentido, que meu sangue se tornou magenta, foi no final do primeiro curso. Porque eu sou pedagoga de profissão, eu fiz magistério. A minha paixão é ver pessoas transformadas através de conhecimento. Essa é a minha essência. Então, acho que no final do primeiro curso, quando eu vi os certificados entregues, Adriana, eu chorei tanto. E ainda hoje me emociona. Esse de levar mais, de transmitir. E isso até era muito legal quando você vinha dar curso, né? Porque a gente conversava muito sobre os alunos, como é que estava sendo e tudo mais. E eu acho que é essa a minha missão. E falando disso é engraçado, a gente se conhece há tanto tempo, mas sempre tem o que tirar, né? A gente tem coisas muito parecidas. Minha formação é pedagogia também, né? Então a gente está muito perto. E essa história de família falir e você matar no peito essa dor e falar, não, agora eu vou ajudar eles, eu passei por isso também, mais ou menos com 18, 19 anos. Você não sabia dessa, mas... Mais ou menos na mesma época, com 18, 19, eu tive que assumir minha casa. Assim, meus pais eram empreendedores também, né? Só que meu pai e minha mãe tinham uma fábrica de pizza. E, infelizmente, minha mãe veio a falecer repentinamente com doença e meu pai não quis mais continuar, ele não viu mais sentido empreender sem minha mãe. E ele ficou meio fora do ar, meio aéreo do que vai fazer. E eu, com 18, já sabendo alguma coisinha de Corel, de Photoshop, uma besteira lá, Corel 5, coisa bem de dinossauro mesmo. Aí eu falei, não, então vou dar aula de informática aqui, vou me virar, vou fazer alguma coisa. Então, mais ou menos, a gente tem uma história empreendedora meio parecida. Então, as dores que você sente e sentiu também são muito parecidas com a minha, assim. Fico cada vez mais feliz de ver por que você respondeu aquele e-mail lá, quando eu mandei, né? Eu quero escrever um negócio, então, mais ou menos,
para quem acredita em coisas de energia e tudo mais, acho que vibrou na mesma frequência e acabou dando certo. Mas vai chegar o e-mail, mas antes de chegar o e-mail precisa existir a revista, né? O que foi que deu na tua telha de falar, não, agora eu vou fazer uma revista, vou cobrir o dia a dia desse setor. Enfim, me conta um pouco da ideia de surgir a revista. Eu trabalhava na F9, eu vendia comunicação visual. E entre muitos erros, eu errei muito, Adriano. Normal. Errei muito, mas também eu procurava acertar bastante. Eu comecei a nichar no que eu atendia, separei que eu não queria mais atender agência e eu fui ficando boa em alguma coisa, sabe? Eu me dediquei a uma linha de atendimento da comunicação visual, que na época era o que eu gostava bastante, que era fazer projeto diferenciado. Tudo que fosse de projeto diferenciado na época, tinha acabado de chegar uma solvente aqui. Né? A primeira solvente do sul do Brasil, eu tive a honra de poder fazer parte desse time. Então, eu queria fazer parte de tudo que fosse desenvolvimento de novas ideias. E eu fui ficando boa nisso. Com o passar do tempo, o pai da Milena, meu namorado na época, né? Nessa época já era marido. Ele saiu e começou a trazer lona da Coreia, que era a Starflex. Só que não tinha Starflex no Brasil. Ele começou a trazer Starflex para o Brasil. Ele tinha um problema nas empresas de Curitiba que ele não conseguia vender. Porque ele dizia, você é marido da Luciana, eu não vou comprar de você. Eu não vou te ajudar a concorrente a crescer, entendeu? Você sabe que o mercado... Hoje em dia isso é tão comum, né? Mas antes o mercado era muito mais fechado, né? Muito mais fechado. Daí chegou um dia que a gente teve que decidir quem ficava na comunicação visual. A mulher, o lado mais fraco, até porque ele ganhava mais do que eu. Eu saí. E em casa eu comecei a sofrer muito. Eu tinha que achar uma outra oportunidade e tudo, mas eu queria que fosse na comunicação visual sem conflitar o trabalho dele. E foi ele que deu a ideia. Falou, Lu, você lê tanto, você estuda tanto, o tempo todo faz sentido para você. É uma coisa que faz parte da tua rotina, é estudar, escrever, e era realmente o que eu sempre amava. E daí ele falou, monta uma revista, tá aí o nome, Grandes Formatos. Foi lá e fez a logo. E deu certo. Em um ano a revista estava no mercado. Meio que a ideia foi projetada então e você simplesmente abraçou ela, simplesmente falou, vejo sentido nisso e vou embora, né? A ideia foi dele. A ideia foi dele. Até porque daí para ele é bom, porque daí ele tinha um canal para anunciar as lonas. Certo? Muito sentido. E não ia mais ter problema de alimentar o concorrente, não tinha mais concorrente na história. Não tinha mais concorrente. E essa primeira pauta, Luciana, assim, você lembra qual foi a primeira coisa que você escreveu, o primeiro assunto? Eu devia ter pego ali no meu acervo, que eu tenho guardada, claro. A primeira pauta, Adriano... primeiro, o que eu acho bacana, a primeira Grandes Formatos, eu tinha que fazer um slogan. E o que fazia sentido para mim era compartilhar estratégias do que dava certo. Então, a primeira Grandes Formatos dizia bem grande em cima, compartilhando estratégias, e era guerra de preço. Isso faz mais de 15 anos, Adriano. Então, quando as pessoas vêm me dizer hoje, aqui tá difícil porque tem guerra de preço, não. Não. E tinha imagem de uma vendedora puxando um CD na época do arquivo, sabe? Que era CD zip, com outro vendedor, assim, bem legal. Não fala o nome dessas mídias não, Luciana, senão o pessoal vai achar que a gente é velho. Não era CD, não, era pendrive já, era pendrive. Não tinha nada disso. Um zip era um caos, né? Não sei se o pessoal... Tem alguém que mexeu com zip aí, se tiver, comenta. Era um disquetão assim, que você tinha que ter um equipamento especial para gravar ele. Entregava pro motoboy, o motoboy cruzava a cidade, chegava lá, dava errado, volta com o zip. E era caro, uns R$1.000, um disquete zip. Muito caro aquilo, coisa complicadíssima, que hoje em dia você vai, arrasta pro WhatsApp, né, a imagem. Você abre o WhatsApp, arrasta, e o pessoal ainda fala, tá lento. Faz grátis, né, não tem problema nenhum. E essa, você montou a pauta, né, criou ela, colocou no mercado. Qual foi a dificuldade, Luciana, assim, de achar o processo? Porque até então você produzia impressão e agora você ia passar a ser
cliente de impressão, né? Como foi esse processo de achar o formato, a diagramação certa, o parceiro certo? O principal desafio foi fazer o mailing. Eu levei um ano montando esse mailing na unha, Adriano. Porque, assim, não tinha uma entidade de classe. Até hoje não tem uma entidade de classe definida no nosso segmento. Mas na Não tem, época era não. muito menos, muito infinitamente menor, né? E então, o que eu fazia? Eu ligava para determinados empresários da lista telefônica mesmo, de determinada região, por exemplo, ligava para um de Belo Horizonte. Na época eu liguei para o Márcio Onílio, que depois ficou dono do TS2, mas na época não era. E eu falei, Márcio Onílio, eu estou montando uma revista e eu preciso que você me ajude a dizer quem aí da tua região que imprime, que tem máquina solvente. Daí ele ia me dizendo os nomes, eu ia atrás desses endereços, tudo certinho para mandar a revista. Esse trabalho demorou um ano. Eu consegui levantar 800 empresas só no começo. Mas era, eu acho que o que tinha, né? Pro começo, 800 foi bastante coisa. Mas para ver a dificuldade, um ano, né? Para chegar aí. Um ano para chegar a isso. Foi a principal E dificuldade. As pessoas acham que a dificuldade principal foi vender anúncio. E eu te digo que não foi, Adriano. Claro que as edições eram custeadas pelos anunciantes. Mas quando eu sim. ia até eles e mostrava o projeto, o propósito, tudo certinho, não foi difícil. Eu não posso dizer que foi a coisa mais difícil. A coisa mais difícil foi o meio. E a Até coisa mais porque gratificante foi quando eles receberam e me mandaram um e-mail dizendo assim: puxa, a revista está falando comigo. Foi muito legal. é justamente o que eu ia falar. A revista, na época, ela tinha duas pegadas diferentes, né? Do que eu me lembro do que tinha. Uma era muito esse assunto de gestão, né? E você tentou se aproximar muito do público final. Né? O pessoal sempre mandou foto, depoimento. Isso foi uma coisa que gerou esse diferencial. Isso conecta até um pouco com o assunto que a gente teve na live da sexta-feira passada com o Tertuliano falando de marketing. Quando a gente começa a humanizar o negócio e falar, ó, tem um ser humano aqui e tem um ser humano do outro lado, isso vai gerando uma comunidade diferente, né? Não é um produto frio, pega uma revista, vai ler e pronto, né? Então isso foi uma coisa diferente na época que você trouxe e hoje se fala como se fosse uma novidade fazer isso, né? Mas já faz bastante tempo. Qual foi a próxima grande marca que você conseguiu colocar e qual foi a dificuldade para chegar nessa próxima grande marca? Depois de montar a revista, a próxima etapa foi a feira. A de 2007, né? Porque a revista começou em março de 2006. E a Expo GF foi feita em outubro de 2007. E a gente tinha muito pouco tempo de revista de mercado. Muito pouco. Eu aluguei o nono andar de um shopping, nós pegamos. E você viu, era o nono andar de um shopping do centro de Curitiba. E tinham que subir 41 máquinas até o nono andar. E teve uma Cytex. E o pior, eu consegui vender os estantes. Então, a Alpha Print mandou uma Cytex de 3,20, que era lançamento, tinha chegado no Brasil. Falou, vou pôr lá. Quem disse que subiu? Não subiu. Montou no térreo do shopping, eu lembro disso. Ela ficou lá no térreo. Foi O a que ficou primeira máquina bonito. exposta no shopping no mundo. E o que ficou bonito, porque o pessoal chegando já viu uma máquina e nem chegou no evento ainda, né? Sem querer ficou bonito. Foi, olha. Só que a parte trash foi assim, aonde essa Cytex passou, e ela passava, era um mármore italiano que tinha naquele shopping, se lembra? Era um shopping bonito, né? Ela passava no meio, entre dois, e quebrava assim, tudo. Adriano, a conta para arrumar aquele shopping depois foi pesada. E falta de planejamento, eu acho que eu errei muito por falta de planejamento, sabe? E por agir por impulso. Eu via as coisas e via oportunidades que poderiam ser feitas e muitas vezes eu errei com isso. Que era no impulso, vamos fazer, vai dar certo, e daí não mensura as dificuldades que vão ter e o que pode acontecer de errado, né? Que nem esse caso da máquina e vários outros que aconteceram em todo o caminho. O impulso é um inimigo do empreendedor drástico, né? Eu sei porque eu também sou danado para ter impulso, para fazer. E quando você vê, quebra a cara mesmo, sem nem saber, né?
Para quem não sabe, para quem está chegando agora, só para ter uma dimensão, uma Cytex dessa aí que a Luciana está falando é uma máquina com 2 metros de altura, com mais ou menos 5 de largura, e ela imprimia de lado. Enquanto você hoje vê impressoras que imprimem assim, né, para baixo, para aproveitar a gravidade, a Cytex imprimia de lado. Era 32 cabeças. 32 cabeças. E Adriano, o pior, quando a Cytex chegou, o pessoal da Alfabrint estava certo. Ele falou, Lu, resolve. A máquina não ia subir naquele estacionamento assim. O pessoal do shopping, sentei com a engenharia do shopping, eles me falaram, Luciana, vamos içar essa máquina por fora. Essa máquina custava 2 milhões. Eu falei, vocês não vão içar essa máquina. 2 milhões, eu não, não vamos içar. Não vai... É melhor quebrar os mármores italianos do que segurar uma máquina de 2 milhões. Eu fiz muito perfil de cor para a Cytex também. É uma máquina que foi um marco no mercado, né? Ela imprimia, era extremamente produtiva, né? Mas dava um trabalhinho para mexer com ela, porque ela era muito, muito industrial mesmo. Era uma máquina extremamente industrial, né? Off-road, né? Não era uma coisa tão simples de instalar. Mas assim, 40 máquinas subiram. E foi legal. Foi legal. Ele deu bastante gente. Era um congresso internacional também, né, Luciana? Você trouxe gente de fora, né? Nós trouxemos palestrantes internacionais. Nós trouxemos o John Lepp da Spectra. E ele ainda falou para mim que só vinha de executivo dos Estados Unidos para cá. E a gente bancou a vida dele. Veio uma mulher da Fujifilm também, da Inglaterra, dar palestra aqui. A gente tinha foninho, tudo de tradução simultânea. Foi legal. Foi muito chique. Se eu pensasse bem, hoje eu não faria. É porque era o que a gente tinha na época também, né, Luciana? Fazer congresso, evento, se você não fizesse uma coisa legal, as pessoas não iam. E Curitiba, de certa forma, apesar de estar pertinho de São Paulo, também era um outro desafio, né? As pessoas estavam muito acostumadas a ir para São Paulo, para tudo, e você trouxe uma coisa para Curitiba que era diferente, né? E eu tenho a sensação, não sei se eu estou errado, mas Curitiba na época parecia rivalizar meio com São Paulo em questão de qualidade, de tecnologia, né? Ou não estava assim. Eu tenho essa sensação. Estava assim, porque na época era o começo da Ampla. Então, na época, o começo da Ampla, nós tínhamos muitas empresas de fornecedores fortes aqui em Curitiba. Então, tava uma briga. A Curitiba estava querendo brigar com São Paulo, qual que era o maior polo de impressão do Brasil. Então, foi isso que aconteceu mesmo. Mas foi uma feira interessante. Eu tive... Foi nela que eu lancei o livro, né? A gente produziu... Imagina você montando uma feira dessa e dias antes você também preocupada com a impressão do livro, né? As magnitudes são completamente diferentes. Totalmente diferentes. Eu não sabia se existia vida após a feira. Eu lancei o livro lá, foi também um apanhado do que eu tinha publicado na revista Grandes Formatos, tinha acho que uns 10, 15 textos mais ou menos, a gente apanhou, acrescentei algumas coisas e lançamos o livro. E eu lembro da gente conversar nessa feira exatamente, Luciana, de olha, vamos escrever alguma coisa, você tem que escrever também, você não pode só ser editora, Luciana. Você conversava tanta coisa que eu ficava olhando e falando, caramba, isso tem que estar registrado também, né? E esse é o teu primeiro livro que você está lançando agora, né? Meu primeiro livro. Então, de 2007 para cá, você já devia ter escrito bastante coisa. Por que demorou tanto? Me conta um pouquinho dessa espera. Foi uma demanda reprimida. Porque assim, eu escrevia a revista todo mês. Sim. Então, tudo que eu pensava muito, estudava muito, pesquisava muito, eu deslanchava na revista. E a última revista que eu escrevi foi em março do ano passado, que não teve FESPA e ficou no porta-mala do carro, acabei mandando pelo correio, enfim. E o livro saiu por causa da pandemia. O que aconteceu? Logo que começou a fechar as coisas e tudo mais, e não houve feira, os empresários em muito desespero, muitos eram meus amigos, né? E começaram a me procurar para pedir ideia do que fazer com a empresa deles. E aí que eu vi que todo aquele conhecimento acumulado de tantos anos, e até graças a Deus eu tive a oportunidade, Adriano, de visitar muitas empresas de impressão do exterior, muitas.
Nossa, tem que agradecer a Deus por ter essa oportunidade de visitar pelo menos, sei lá, 5, 6 birôs de impressão fora do Brasil por ano. E com isso acompanhar qual é a dinâmica, o que funciona, o que não funciona. E essas estratégias de lá, quando a gente adapta aqui, ou até ao contrário, elas começam a ir num apanhado de estratégias para facilitar a vida, sabe? Quando eu comecei a sentar com cada um e dizer assim, meu amigo, me dá a mão aqui que eu vou te ajudar. Ia lá, sentava para ver o que estava acontecendo e tentava ajudar. Dizer, ajusta aqui, vamos lá e tal. E quando foi passando o tempo, a partir de umas 10, 15 empresas que eu estava ajudando, o ponto era quase que o mesmo, Adriano. Sim. Falei, eu vou começar a escrever isso. De brincadeira. Final de semana em casa, comecei a escrever e saiu um livro. É engraçado você falar isso, que eu tenho a mesma sensação também. Parece que os problemas só trocam de endereço, né? Normalmente é falta de planejamento, falta de gestão. Aí quando eu falo gestão, não estou falando de um departamento administrativo, não. É a execução, o fluxo da coisa andar e a gestão do marketing, a gestão da venda, da pós-venda. E você bota tudo isso dentro de um fluxo, de uma experiência, funciona, flui, né? Não é tão difícil. Quer dizer, pra gente que está no mercado há 200 anos não é tão difícil, mas para o empreendedor que está ali sofrendo, para ele nem sabe o que é. Mas tem saída, tem solução, né? É isso que você vem trazer no livro, então, assim, colocar essa visão. Conta pro pessoal o que a gente pode esperar do teu livro, Luciana. Tá, então o meu livro é para facilitar o caminho do empreendedor da comunicação visual, só isso, para ele repensar o que ele está fazendo dentro da empresa. Então, só isso, não? Passa um pouco por todos os setores, passa por suprimentos, por melhorar faturamento, por foco, falo muito de foco, sabe? De nichar, que eu acho que um dos principais problemas, até me corrija se eu estiver errada, Adriano, na tua percepção, o que eu observo como sendo um dos principais problemas é quando o empresário cede a diversificar demais, sabe? O impulso de querer abraçar todas as oportunidades, aquela ideia errada num negócio, que eu considero errada, quando você tem que fazer a tua empresa dar lucro, de não colocar todos os ovos numa cesta só, sabe? É muito mais fácil carregar uma cesta só do que 2, 3 cheias de meia dúzia de ovo. Então, e na comunicação visual, nós temos essa facilidade de poder abranger muitos segmentos. Pode-se fazer muita coisa. E isso, ao mesmo tempo, é um risco. É uma porta de qualquer tecnologia. Porque para fazer muita coisa, você precisa de muita gente e de muito equipamento. Você precisa de uma estrutura muito grande. E para você conseguir conhecimento de tudo isso, para você poder ter autoridade em relação ao teu concorrente, fica muito mais difícil. Porque daí você é bom em quê? Em imprimir só. Né? Ah, mas imprimir eu quero fazer decoração. Um erro. Por exemplo, um dos principais erros. Ah, mas eu tentei decoração aqui, isso aí não é pra gente, não. Por quê? Porque ficou mais um rolo de material para fazer teste lá, que foi dito assim para o comercial. Pessoal, tem decoração aqui, ó. Tem aqui vinil para decorar a parede. Vamos vender a R$150 o metro. Porém, a tua meta de venda é 200 mil por mês para o vendedor. Quem que vai medir parede de 1 por 1,5? Ninguém vai, Adriano. O cara quer vender coisa que dê mais lucro, né? Hã? Exatamente, ele quer vender coisa que vai dar mais lucro. Ele não tá nem aí pra paredinha. É isso. E outra coisa, eu concordo plenamente e me dá um... Às vezes eu tô no feed do Instagram passando, o feed do impressor é onde eu sigo as empresas para poder ver o que eles estão fazendo. Aí vem aqueles posts e tá... Imprimo, banner, envelopamento, geladeira, decoração. E a verdade é o seguinte, o cliente não está nem aí para o que você faz. O cliente tem uma outra dor, uma outra coisa, que na verdade quando ele quer decorar a parede dele, ele não está nem aí se você vai rodar em solvente, em látex, em UV. Ele quer, na verdade, a parede dele nova. Ele não está nem aí se você vai desenhar na mão ou se você vai colar um adesivo. Ele quer uma parede nova.
né? Olha que bonitinho que o André falou aqui. É fácil se perder pelo caminho porque tudo é gostoso de fazer. Exatamente isso. Tudo é uma delícia de fazer. Mas quando você fica... por exemplo, posso dar um exemplo? Pode, claro. Por exemplo, você faz ponto de venda. O caminho que eu ensino é mais ou menos isso, só que daí bem mais explicado no livro de como fazer com que as estratégias funcionem. Uma delas, de forma rapidinha e simples. Você decidiu que você vai fazer ponto de venda. Primeiro você olhou lá o teu fluxo de caixa, é o que mais te dá lucratividade, é o ponto de venda, então você vai partir para esse caminho. O que você tem que estudar? Estudar como ser bom gestor? Não! Você vai estudar neuromarketing. Por quê? Porque se descobriu... Eu fiz um curso de neuromarketing esses tempos e eu fiquei impressionada com o que eu descobri, coisas como... Tem muito mais no livro, mas cantos que são feitos de forma justa, assim, sabe? Que fica com pontiagudo. Sim. Eles repelem o público de chegou perto. Sendo que quando você faz um canto arredondado, você consegue 80% a mais de venda. Por que isso é importante? Porque na hora de eu explicar isso para o meu cliente de ponto de venda, dizer, peraí, o teu display eu vou fazer desse jeito para que o público venha e compre de você, esse teu que você está pendurando aí, esse elíptico, nós vamos mudar isso para ser melhor para comprar de você, não tem concorrente que bata o teu orçamento. Porque você está levando um valor para ele, que ele vai se sentir que você pegou na mão dele e comprou a causa dele. Por isso que vale a pena estudar sobre o que você está entregando de valor, né? Então, esse tipo de estratégia que eu acho que é assertiva. Isso que você está falando, Luciana, cola num outro ponto importante, que às vezes o pessoal também reclama de vendas, que é você não ser consultor do seu cliente, você não ser proativo, né? O sujeito, ele imprime, mas ele fica esperando o cliente chegar lá e falar, eu quero um banner, eu quero um adesivo. Não, muda, né? Você quer isso para quê? Né? O que você vai fazer com isso? Né? Exatamente. Eu até brinco quando eu dou uma palestra, alguma coisa, e dizer assim, qual é a tua reação quando te pedem um banner de 80 por 1,20? Você não vai fazer conta na calculadora para ver o metro quadrado, né? Você vai perguntar o que ele vai fazer com esse material. Porque ele não quer o banner, ele quer vender através do banner, ou ele quer colocar uma decoração na festa da filha dele. Enfim, o que ele vai fazer é que ele vai determinar como você vai fazer essa venda. Porque existe um leque de oportunidades e substratos e tudo, porque você pode otimizar isso para o teu cliente, né? Por exemplo, ele pede um banner em lona porque ele não sabe que tem muitas outras formas de fazer isso. Para você ser consultor do teu cliente, você tem que ter conhecimento, você tem que saber mais que ele, para ele ter segurança em você. Senão ele só vai comprar por preço. E tem um outro detalhe que eu também acrescento quando a gente chega nesse ponto, que é também... você falou certinho, ele tem um problema, ele quer vender. Ele não quer um banner, ele quer ganhar dinheiro. Né? E às vezes a gente esquece de se conectar com outros mundos, né? Que nem o André falou, a impressão é gostoso, mas existem outros mundos envolvidos com isso de vender. Então, de repente, ele também não está vendendo porque ele não tem um site. Então, se ele não tem um site, você poderia ter um parceiro na sua gráfica que desenvolve site para o cliente, aí você já pega o QR Code da URL, taca lá no banner, já imprime cartão de visita com código promocional, você já faz um caminhão de coisa. O cara que queria um banner só, ele sai de lá com o problema de vender dele muito mais perto de ser resolvido do que simplesmente aquele atendimento frio de balcão, né? Toma um banner, vai embora, obrigado. Né? Exatamente. Tá. Então, no livro você coloca essas partes aí e como é que ele está organizado, Luciano? Assim, ele é uma leitura para ler do início ao fim ou ele tem capítulos, enfim, como que você estruturou o fluxo? Ele tem capítulos. Eu vou ler o sumário daqui a pouquinho para vocês. Eu vou mostrar aqui o sumário é melhor. Ó, tipo, construindo a comunicação visual por meio da impressão para ter conceitos de onde veio, ter isso solidificado. Suprimentos são aliados para acabar com mimimi. Concorda comigo? Chega de mimimi, vamos estudar suprimento. Saber na ponta da língua para que serve cada um. A mágica de duplicar o faturamento em 30 dias, para não cair nesses golpes que tem de dizer assim, faça isso, faça aquilo que você vai duplicar o teu faturamento. Isso não existe. Entre banners, faixas e envelopamentos, a luz no fim do túnel.
que é começando a diversificar, encontrando propósitos, encontrar o seu propósito de entrega para o que você faz melhor dentro da comunicação visual, vantagens de atender um nicho específico, mercados mais promissores para quem produz grandes formatos. Aqui tem soft signage. Eu vi que tem um pessoal falando de impressão em tecido. Soft signage é o ramo mais lucrativo nas empresas de comunicação visual fora do Brasil. Estados Unidos e Europa ganham dinheiro com soft signage, e aqui no Brasil não existe uma empresa forte em soft signage. Então é um ramo assim extremamente aberto, um nicho aberto para ser explorado. Decoração, ponto de venda. Então tem os subcapítulos de cada uma dessas análises. Um capítulo chama A Odiada Concorrência, o outro Marketing para a Comunicação Visual. Esse capítulo é grande, porque assim, Adriano, eu não aguento mais ver empresa que anuncia um post, e não é por erro deles, é por falta de conhecimento, dizendo lona 1440 dpi, front, R$ 20 o metro quadrado, posta e impulsiona. O cliente que vai comprar isso ali. E diz: internet não dá certo. Internet dá certo. Você tem que fazer. Então, aqui está explicadinho como fazer para as empresas de comunicação visual. Encontrar e reter talentos, para falar um pouquinho de funcionário. Cases inspiradores, uns cases assim que foram os que mais mexeram comigo, de empresas que tiveram sucesso, como fizeram para ter aquele sucesso, como chegaram àquele resultado. Você pode dar spoiler de um casezinho desse, só por curiosidade? Dá para dar um spoiler ou não? O cara tem que comprar, a gente tem que comprar o livro. Não. Tem um que é o que esse eu acho que é o principal para mim. Ele chama Estúdios Dureiro, fica na Espanha. Eu tive a oportunidade de conhecer ele em 2019. E o Ander, que é o dono da empresa, ele começou vendendo de tudo diversificado na comunicação visual, como todo mundo. E ele comprou uma UV. Isso faz 10 anos. E o melhor amigo dele é um fotógrafo. E na época, esse fotógrafo, que badalado na Europa inteira, ele teve um problema na visão e ficou cego. E ele visitando o amigo, para consolar o amigo, e o amigo chorando, triste, né? Pegou uma das fotos, começou a tatear para tentar mostrar para o Ander a última coletânea dele de fotos. E o Ander saiu de lá perplexo, pensando assim: como eu posso ajudar ele? Voltou para a empresa. Chegou na empresa dele e pegou a UV, pegou a foto, escaneou e começou a fazer volumetria. Pegou as fotos, fez volumetria, voltou na casa do amigo dele. O amigo dele tateou, sentiu. Ele sentiu a foto. E começou a chorar. Produto com propósito, né? Produto com propósito. A primeira vez que eu soube essa história dele, eu chorei junto. Sabe? Daquela entrega. A partir daquilo, ele se aperfeiçoou tanto nisso, que hoje ele atende todos os museus da Europa, ele faz toda a coletânea das obras de arte em impressão, ele chama Arte para Tocar, que é para os deficientes visuais. E esse trabalho é lindo, mágico, e ele tem uma empresa com muito sucesso. Imagina o quanto isso transformou a história da empresa dele, né? Justamente porque ele foi resolver uma dor, colocou propósito, ou seja, não importa se ele imprimiu na lona 440 gramas, se ele usou tecnologia UV com tinta, com blá, 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 nada disso importa. Nada disso importa. É o que ele usou a impressão para transformar a vida do amigo dele. E ele fez isso não pensando em dinheiro naquele momento, não. Naquele momento ele viu o que ele poderia transformar a vida de uma pessoa com a caixa mágica de ferramentas que ele tinha em suas mãos. E essa empresa se chama Estúdios Dureiro. Vocês podem pesquisar na internet depois. A empresa é linda, Adriano. É linda. Te digo que é uma das mais bonitas que eu já vi. Mas eu concordo com você, Márcio. A LMG, a fusão do Ricardo Nani, amigo nosso, né? O Band do Arnaldo, são histórias lindíssimas. Eu não quis colocar no livro Histórias do Brasil, porque senão as pessoas ficam com ciúmes. Porque a gente é amigo de todo mundo, não é, Adriano? Como é que você coloca a história de um? Me diz. Eu, quando conto a história dos outros, eu nem digo marca, Luciano, com medo de falar besteira até.
Porque o pessoal depois vai cobrar, né? Ele vem direto e fala, o que você falou de mim aí? Melhor deixar quieto. Ou um concorrente bem, mas você não é meu amigo, agora você é amigo dele? Também tem isso. E engraçado, você tocou num ponto, nem tá na pauta da gente aqui, mas é uma coisa que você falou e passou um filme rápido na cabeça. Você falou da empresa dele, é linda, né? Como tem empresa feia ainda no Brasil, o pessoal que acha que é uma garagem, uma empresa de comunicação visual, né? E o que a gente faz é arte num estado muito puro. Eu acho que a impressão, ela é arte. Eu sempre defendo a gente como artista, né? Por que eu tenho essa visão? Aí eu quero saber se você concorda com isso, se você até acrescenta alguma coisa a mais, com certeza. Quando um designer ou um fotógrafo, ele cria a arte dele, ele tá com a coisa na cabeça dele. E quando ele entrega pra gente imprimir, ele confia que a gente vai materializar aquilo da melhor forma possível, né? Então a gente faz parte da arte. Imprimir é o fim, é a concretização da arte da cabeça de alguém, né? E se a gente não tem uma empresa que inspira essa parte artística da gente, não tem um ambiente que possa fazer com que os impressores se sintam artistas, a gente não vai fazer parte desse processo todo, né? Você concorda com essa visão também? Com toda certeza. Eu acho exatamente que essa visão, esse propósito, essa conexão do que você vai despertar na vida das pessoas através desse trabalho que você está fazendo. E realmente a comunicação visual, ela é arte, né? E ela pode ajudar a vida de muitos empresários e muitas pessoas. E quando, por exemplo, um dono de uma empresa, ele sente isso e ele compartilha esse propósito, esse porquê ele faz, não é somente o que ele faz, e compartilha com seus colaboradores por que eles fazem isso. Eles fazem isso porque é uma obra de arte, porque vai mudar a vida de uma pessoa que vai ter a sua casa mais bonita com esse material ou qualquer coisa desse tipo. Os colaboradores, quando compram isso do seu coração, o propósito de entrega do trabalho dele na comunicação visual, dificilmente ele sai da empresa. É uma forma de reter talento também, né? Não é só fazer técnicas de RH, investir é colocar ele dentro do propósito da empresa, né? Fazer com que o funcionário se sinta parte de algo maior do que simplesmente bater o ponto, imprimir e ir embora. Essa guerra de preço realmente é uma coisa muito, muito ruim e velha, né, Luciano? Não tem... Se você se preocupar com o preço do teu concorrente, você não vai chegar nunca a lugar nenhum, né? O que te distancia do teu concorrente é o conhecimento que você tem, sem dúvida alguma. Você não precisa ter dinheiro, não precisa ter uma empresa com um capital de giro grande, eu quis dizer isso, sabe? Mas se você tiver conhecimento bastante para encantar o teu cliente, para fazer ele entender o teu processo, isso vai te distanciar do teu concorrente quilômetros. E você não vai mais precisar brigar por preço. Sempre quando a gente toca nesse assunto de preço, eu gosto de contar um case e aí eu faço o papel do advogado do diabo, né? O que o pessoal mais fala é: fulano tá vendendo 1 m² a 9,90, ele está prostituindo o mercado, ele está quebrando o mercado. E aí eu vou contar um case que é justamente o contrário, uma pessoa que vendia com isso e ganhou dinheiro e fez tudo certinho, não fez nada errado. Para você ver como estratégia, justamente a parte que você está defendendo no teu livro, e defende na história da revista Grandes Formatos toda, que é estratégia, é organização, né? Então eu não vou revelar o nome do empresário nem local, mas eu conheço o crescimento, o apogeu dessa empresa e por questões familiares, não foi nem por negócio, a empresa deu uma declinada, mas ele vendia barato porque ele se programou para vender barato. Então o que ele fez? Ele comprou uma casa num bairro mais barato, que tinha incentivo da prefeitura para instalar empreendedores lá. O aluguel de uma casa de 300 metros quadrados para fazer uma empresa, era uma casa meio galpão, era R$ 500 na época, isso 10 anos atrás. E aí ele foi na China e comprou container de lona, container de adesivo, viu fornecedor de tinta que entregava o serviço de perfil de cor. Na época era eu que fazia o perfil de cor desse cliente, por isso que eu conheço essa história. Então ele sabia que baixar preço para ele era menos custo fixo, insumo de qualidade que viesse com o menor preço possível, então ele teve que ir na China, comprar e importar, tinta que tivesse serviço de assistência técnica para fazer o perfil de cor, para sair a melhor qualidade com o menor custo possível, e
ele também pegou e fidelizou funcionários. Ele tinha uma equipe muito enxuta, mas de pessoas que eram comprometidas com o propósito. Eram bem remuneradas, não eram pessoas que eram mal remuneradas. Então ele conseguiu, com toda essa estrutura, ter um custo muito baixo, pagamento à vista, zero de financiamento, o cliente tinha que pagar 50% na entrada e 50% para levar, senão não levava. E essa empresa não tinha nada disso. E essa empresa conseguiu a 9,90, que na época era um absurdo, ter ser próspera. Mas por quê? Porque ele se planejou para isso. A E aí ele estratégia tá dele era preocupado com o essa. mercado, Perfeito. né? A estratégia dele era essa. Agora, eu acho que agora é um piteco meu. Ele erraria se ele começasse a instalar. Daí vem um assim, mas você não pode instalar para mim? Não, não instalava. Você não pode fazer acabamento para mim? Daí você diz, mais 10 aqui eu faço acabamento. Aí a coisa começa a desgringolar. Ele entregava no rolo, né? Exatamente. Ele tinha uma rede de parceiros, inclusive, que quando precisava instalar, ele falava, liga para fulano, resolve com ele, eu não faço esse serviço. Então ele não tentava abraçar o mundo, ele se propunha só a imprimir barato e entregar. É a estratégia dele. Olha aqui, eu não sei o nome dele, JC Gráfica, vendo impressão a R$20, que se 500% em 2 anos. Dentro de 2 anos comprei 5 máquinas. Nossa, parabéns, a tua estratégia é justinha. Lindo isso. É uma empresa lucrativa e próspera. Quem reclama que ele está vendendo a R$20 não está olhando a própria estratégia. Exatamente. Fica olhando do lado. Né? Não vai para frente se não tiver a estratégia certa. E tem cliente que paga R$20, tem cliente que paga 50, tem cliente que paga 200, tem cliente em todas as esferas. Não adianta querer brigar com um cliente que vai pagar 20, você não vai ganhar se você quiser brigar com ele. Conta pra gente, Luciana, aí, o que você está planejando para a revista, para o centro de formação, enfim, conta daqui para frente. A gente foi lá atrás, né? A gente foi pescar o seu primeiro real lá atrás. Agora daqui para frente, o que é que está na tua cabeça para o mercado aí, para a gente saber o que pode esperar de vocês? Então, a gente está fazendo... a gente reduziu a quantidade de coisas e estamos fazendo com muito mais propósito, eu acho. Eu posso dizer que eu agradeço, de certa forma, o trabalho em home office e as coisas que a gente teve que se enquadrar por causa da pandemia, porque a gente pôde avançar muito aqui, sabe? No que faz sentido. É verdade. Então, hoje o carro-chefe são os treinamentos. Então, nós vamos pegar fundo nos treinamentos e colocar mais cursos em São Paulo e alguns cursos online. E além do livro, né, que também é lançamento agora. E a gente vai pegar e fazer sempre, como a gente vai fazer semana que vem, Adriano, em levar, porque você ter bons fornecedores é estratégia. Então, nós fazemos uma curadoria aqui de fornecedores que têm lançamentos e cada dia fazer live com um mostrando qual a solução que ele tem para o mercado, até que voltem as feiras, sabe? Então, os trabalhos nesse sentido que a Grandes Formatos está fazendo agora e se dedicando muito aos treinamentos. Os treinamentos estão excelentes, assim, pessoal. A hora que quiser participar dos treinamentos, fala com a gente. Os treinamentos eu pude também dar um dos primeiros cursos lá quando chegou a Fuji lá. Foi um prazer ter ido lá. Foi quando eu peguei os ônibus para ir. Foi o primeiro curso que foi com você. Não, acho que foi com o Edsel e eu fui em seguida. Acho que o primeiro foi com o Edsel. Isso, e você foi na sequência. Foi você, o Edsel e o Vinícius Time. Isso. Foi isso mesmo. Foi bem bacana. A gente fez alguns cursos lá. Então tem os cursos, tem o material online, tem as estratégias que você vai fazer com a revista, enfim. Não para, né? Empreender é um caminho que a gente não consegue mais voltar, né? Então eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está principalmente querendo empreender nesse setor. A gente fala muito com... Uma das coisas que a gente recomenda é você fazer a sua persona, e a persona do Portal Impressor é aquele cara que ficou que nem você, chegou a imprimir um negócio, entrou numa gráfica e falou, caramba, o que eu faço aqui? Então, Lu, a gente fala muito com esse cara, com essa pessoa que começou lá agora e está assustado, viu essa caixa mágica e falou, caramba, o que eu faço com isso, né?
Vamos deixar uma mensagem final para esse pessoal. O que, que você pode dizer para eles para a gente poder encerrar nossa live com uma mensagem para essa galera que está começando agora? Olha, o que eu posso dizer para vocês é assim, se vocês estão começando agora, não ouçam muitas coisas, dizer que esse mercado é ruim, que esse mercado é prostituído, que a concorrência, sabe? Tenta eliminar isso, não olha para os lados. Olha o teu caminho, traça o teu caminho. Olha a tua máquina de impressão digital e pensa quando você comprou ela em tudo que o vendedor falou para você que ela imprimia. Não somente lona e adesivo. Pensa nela como um todo e imagina que você pode mudar na vida das pessoas através dela. Com certeza você vai ter muito sucesso. Mensagem poderosa. É exatamente assim, eu fico extremamente feliz de ter feito essa live com você, porque a gente compartilha dos mesmos valores, dos mesmos princípios para esse mercado. Você é uma sonhadora, eu também sou. Só que a gente executa, a gente bota a mão na massa e vai embora. Sim, com Então, Luciano, eu só queria imensamente agradecer sua disponibilidade e todo o carinho que você sempre trata minha pessoa, meu trabalho, e saiba que a recíproca é verdadeira, a admiração é verdadeira. Hoje a gente traça caminhos diferentes, mas a gente está no mesmo mercado, somos empresas que estão levando o nosso melhor para as pessoas, né? Então eu agradeço imensamente por todo o carinho que você dedicou nessa live aqui, e foi um prazer imenso te receber aqui. Imagina, Adriano, eu tenho muita admiração novamente pelo teu trabalho. Fico muito honrada e feliz de poder estar aqui hoje. Muito obrigada, é uma satisfação enorme. Deus abençoe muito vocês, muito obrigada e espero que possamos conversar novamente em breve. Foi um prazer. E para quem está começando agora, está colocando aqui o Yuri, o mercado é maravilhoso, e as pessoas não estão dispostas a estudar, né? E aí você mergulha lá, se você vai lá no site da GF, lá tem quantas edições da revista publicada? Pelo menos 200, né? 200 e pouco, né? Então, assim, conteúdo para ler não falta, né? Você mergulha no portal impressor, lá tem mais de 200 artigos, vídeos, enfim. Estudar agora não é na época que a gente começou, que era estudar o manual da máquina, só o que a gente tinha, né? Agora é fácil. E Lu, obrigado mais uma vez. O Portal Impressor tem um orgulho imenso de poder dizer que essa história começou por sua causa. O Portal Impressor existe porque você recebeu aquele e-mail todo sem jeito lá, falando o que queria escrever. Então a culpa é sua, tá? Fica com Deus. Pessoal, eu estou à disposição de vocês no nosso direct. Eu, a Bianca é a menina da nossa equipe que cuida dos cursos e ela conversa com todo mundo e a gente está à disposição de vocês. É um prazer. Somos apaixonados por comunicação visual, né, Adriano? Tá? Então, obrigado para todos vocês. Obrigado, Lu, mais uma vez. Beijo para todos e até a próxima.